O juiz federal Eduardo Apio faz críticas a Sérgio Moro e à equipe de justiça de Curitiba a respeito das investigações da Lava Jato. A entrevista na TV Brasil, segunda parte, jornalista Demore, publicada no dia 25/9/2024. Por favor, não esqueça de dar o seu like. Nessa sequência, ele fala sobre delação premiada. Relata o que diz o advogado da empreiteira Odebrecht, Dr. Tacla Duran. Ele denuncia o conluio entre Sérgio Moro e outros. Muito bem, doutor. Entendido. Eu queria partir para um outro assunto. O advogado Tacla Duran, o outro personagem importante nessa história, brasileiro, espanhol, hoje está na Espanha, não volta para o Brasil porque já teve várias ordens de prisão em cima dele, então ele tem um certo receio de vir para o Brasil. Ele, em determinado momento, tornou público uma história que ele conta, que haveria uma espécie de indústria de delação dentro da Lava Jato. Ele chegou a dizer que pagou mais de $600 mil para essa indústria da delação, que era um modo de você fazer um acordo com advogados que estavam muito próximos ali do juiz Sérgio Moro, dos procuradores, e você fazer um arranjo por baixo dos panos, entregar algumas pessoas eventualmente, entregar algumas coisas e se livrar disso, e os advogados, obviamente botarem dinheiro no bolso. Então, por isso que ele chama isso de indústria de delação. Esse pagamento, ele fala que ele fez para um advogado chamado Zucoloto, que já foi, em algum momento, sócio da Rosângela Moro, esposa do Sérgio Moro. O senhor chegou a entrar em contato com alguma coisa dentro da terceira vara que possa indicar esse caminho que o Tacla Duran nos aponta? Na realidade, eu recordo que o Tacla Duran mencionou o nome de dois advogados, o Marlos Arnes, que é sobrinho do senador Flávio Arnes, e também do Zucoloto, que é o melhor amigo do Sérgio Moro. Carlos Zucoloto, né? Isso, o Zucoloto, que hoje é um advogado considerado um dos magnatas aí da área do direito, enfim, uma pessoa que prosperou bastante, certamente pelas suas virtudes. Mas o fato concreto é que o Tacla Duran trouxe, inclusive, uma delegada da Polícia Federal, a doutora Daniela, lá em Curitiba, o extrato bancário do depósito. Então esse depósito foi feito, ele mostrou... Esse depósito, ele trouxe um comprovante do depósito bancário, que era um indício importante, era uma prova indiciária que deveria ser aprofundada. Mas, infelizmente, nós não conseguimos trazer o Tacla Duran para o Brasil. Havia uma resistência sistemática, organizacional, diria eu, até para evitar a vinda do Tacla Duran. Eu consegui construir o caminho para que ele viesse ao Brasil, consegui uma salvaguarda tanto judicial quanto uma salvaguarda do Ministério da Justiça, na época o ministro Flávio Dino, de que ele teria um salvo-conduto, chegaria no aeroporto em Guarulhos devidamente escoltado, protegido, de lá iria para Curitiba, seria ouvido por mim em audiência, depois seguiria para São Paulo, onde o pessoal da Procuradoria-Geral da República iria ouvi-lo em São Paulo, e depois Brasília, onde o deputado Rogério, de Minas Gerais, havia convocado. Então ele seria ouvido também na Câmara e no Senado. Tudo foi por água abaixo, porque no meio do caminho surgiu, então, aquela decisão do desembargador Malucelli, revogando uma decisão anterior que culminava com a prisão do Tacla Duran. Tanto é verdade que isso saiu publicado no próprio site oficial do TRF. Malucelli decreta a prisão de Tacla Duran. A hora que saiu a notícia no site oficial, o Tacla Duran, que estava com a passagem comprada para embarcar em Barajas, ao aeroporto em Madrid, faz contato conosco e diz: olha, doutor, não posso mais embarcar, não posso correr o risco de chegar aí e se instaurar uma controvérsia judicial, a exemplo do que houve lá na ordem e contra-ordem envolvendo a soltura do presidente Lula por decisão do desembargador Rogério Favretto, quando Lula ainda estava preso. Eu não quero chegar e ser algemado, não quero chegar e ser preso na frente das câmeras num espetáculo midiático. Então não vou embarcar. E aí nós cancelamos a audiência, se cancelou tudo. Quando eu recebi essa ordem de prisão do desembargador Malucelli, lá do TRF da 4ª Região, eu respondi na mesma hora dizendo que não iria cumprir a decisão. Oficiei dizendo que a decisão era ilegal, ela afrontava inclusive a soberania do governo brasileiro, porque havia um salvo-conduto e todo um esquema de proteção e segurança já montado para trazer o Tacla Duran. Uma equipe foi destacada tanto em São Paulo quanto em Curitiba.
Infelizmente, então, o Tacla Duran não veio por conta dessa decisão. O desembargador Malucelli acabou se afastando dos processos por conta do fato de que o próprio filho era sócio do Sérgio Moro, em um escritório de advocacia em Curitiba, além de o rapaz ser genro do Sérgio Moro, né? Eu queria chegar nisso. Depois que ele deu essa decisão, descobriu-se que, na verdade, o filho do desembargador era sócio do Sérgio Moro e da Rosângela em um escritório e genro do Sérgio Moro. Exatamente. E aí o senhor, esse episódio, inclusive, leva o seu, como eu chamei na abertura aqui, o seu abatimento em pleno voo, né? Depois de 4 meses na Lava Jato. Essa notícia foi publicada, não se tinha a confirmação ainda se era sócio de fato ou não. E aí tem o episódio da ligação que o senhor faz. O senhor faz uma ligação para esse filho, para esse sócio do Moro, na verdade, o filho do desembargador, para tentar extrair dele se ele seria de fato sócio do Moro. Mas, e eu até quero confirmar com o senhor, se foi o senhor mesmo que fez essa ligação ou não, nessa ligação o senhor não fala que é você, Eduardo Apio, o senhor se faz passar na ligação, pelas notícias que a gente viu na imprensa, por uma pessoa que trabalha na Receita Federal e que está só querendo confirmar alguns dados, imagino eu, para tentar entender se aquele celular era mesmo do sócio do Sérgio Moro, filho do desembargador, que intempestivamente resolve dar essa voz de prisão, digamos assim, internacional para o Tacla Duran. O senhor sempre negou essa ligação. Foi o senhor que fez aquela ligação ou não foi o senhor que fez aquela ligação? Bom, primeiro eu só quero contextualizar 2 pontos. Claro. Né? Respondendo, sim, fiz a ligação. Mas qual era o contexto da vara? O contexto era de um caos absoluto. O Tribunal Regional da 4ª Região, a presidência e a corregedoria da época, tanto o Ricardo Pereira, que era o presidente, quanto o corregedor, o Cândido Leal, eles não me deram um apoio mínimo, a estrutura mínima de trabalho. Pelo contrário, eu cheguei, 6 servidores foram retirados, 6 assessores que trabalhavam com a Gabriela e com o Sérgio e o Bonar no passado. Eles esvaziaram o seu local de trabalho. Quebraram totalmente as pernas. Mas isso, né, o senhor imagina para não deixar o senhor cavocar dentro da documentação da vara? É uma das interpretações possíveis. Perfeito. É a minha interpretação como professor. Perfeito. Então, assim, esse era o contexto. Um contexto caótico que me levou a recorrer ao ministro Salomão, dizendo: ministro, olha, a vara aqui está ingovernável, está difícil de trabalhar, está entrando em colapso, precisamos de auxílio. O auxílio não veio do tribunal, não veio da direção do foro, e pelo contrário, o corregedor determinou a reativação da distribuição de novos processos lá para mim. É coisa que estava suspensa desde 2014. 10 anos depois, praticamente, começam a surgir novos processos todos os dias. Mas qual Tráfico internacional. Coisas que não eram da Lava Jato. Coisas que não eram da Lava Jato. Mas júris envolvendo o PCC. Mas numa hipótese de afogar o senhor de trabalho para que o senhor não pudesse olhar. Você joga um caminhão de processo na cabeça do juiz e é impossível que ele trabalhe. Perfeito. Então, 100 assessores trabalhando absolutamente sozinhos me levaram ao esgotamento físico e mental naquele momento. Trabalhava 12, 13 horas por dia. E realmente o contexto era esse de trabalho. Perfeito. O enfrentamento era diário, o Ministério Público Federal muito leal ao Dallagnol, especialmente o Dr. Walter, que é muito próximo a ele, um dos procuradores que atuava ali na 13ª. Então havia um enfrentamento forte com o Ministério Público Federal, um enfrentamento forte com a 8ª turma do tribunal, que na época o relator era o Malucelli, depois passou para o desembargador Loraci. Um enfrentamento forte com parte da imprensa mais tradicional, as grandes organizações de mídia, que apesar de todos os dados concretos, os números colocados de desvio dos 5 bilhões, ainda hoje insistem em blindar Sérgio Moro, Dallagnol e Companhia Limitada. Então, eram várias frentes. E uma frente de lawfare importante também, viu, Leandro, que é no CNJ. Porque daí alguns integrantes do Partido Novo, eu vou citar também do União Brasil, o filho do ex-presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o Kim Kataguiri, o senador Eduardo Girão, o Dallagnol, o Marcel Van Hatten, vários parlamentares, todos eles peticionaram ao CNJ com o mesmo modelito, o mesmo protocolo padronizado, parece ter sido escrito até pela mesma pessoa, quando se olha, encaminhavam essa chuva de representações administrativas no CNJ, que me obrigava a constituir e pagar advogado do meu bolso em cada uma delas. Mas para quê? Para tentar tirar o senhor da vara, é isso? Exatamente. E em cada uma dessas representações o senhor tinha que constituir um advogado e fazer a sua defesa. Tive que vender carro para isso, enfim. Né? As associações de juízes se recusaram a me dar qualquer tipo de assistência legal, sob o argumento de que essa era uma questão pessoal, não era uma questão profissional.
E o fato é que, então, foram pelo menos 4 ou 5 frentes importantes, todas elas contemporâneas e concorrentes entre si. Geraram um verdadeiro tumulto, né? E isso elevou a pressão no meu trabalho. Dentro do ambiente de trabalho não poderia ser pior, Leandro. Todos os servidores totalmente hostis desde o primeiro momento, né? Não dá para tomar um cafezinho sem olhar 2 vezes antes. Sempre cochichando atrás dos ombros e informações importantes talvez sendo passadas para a frente inimiga, digamos assim. E então a Gabriela Hart hostil o tempo todo, sempre muito leal ao Moro, ela venera o Moro e é venerada pelos servidores lá da 13ª Vara até hoje. Então o cenário era muito hostil, tribunal, administração superior, todos estavam contra, né? E quase ninguém a favor. Então esse era o contexto da ligação. O meu papel como juiz, e é isso que eu gostaria que as pessoas que estão em casa entendessem, meu papel é combater a corrupção. Aquela vara não foi criada com o sentido de ser uma vara anticorrupção, então eu, juiz, iria fechar os olhos para a corrupção quando veio a informação, através de um jornalista amigo meu, de que o filho do Marcelo Malucelli seria ou filho ou sobrinho, mas ele mentia sempre que os jornalistas ligavam e não dava a informação verdadeira, negava que qualquer vínculo familiar nas conversas dos jornalistas. Eu disse, olha, me dá um número do telefone que eu mesmo vou checar essa informação. Nesse contexto, Leandro, né, eu tive que fazer isso pessoalmente porque eu não tinha absolutamente ninguém em quem confiar. Então, de um lado, nós temos a temperatura da panela de pressão elevada no grau máximo, várias frentes ao mesmo tempo. De outro lado, a minha obrigação como juiz de combater a corrupção, de ir atrás, mesmo que ela envolva um colega e mesmo que seja um superior do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, seja que existam indícios de corrupção judicial. E o caso Tacla Duran, que estava um caso que estava monopolizando a atenção nacional naquele momento muito particular. Claro. Essa conjugação de fatores me levou a ligar assim, para o rapaz, não com o sentido de intimidar ou ameaçar, em momento algum, basta ouvir a conversa, vai se ver. Ele gravou essa ligação Ele e depois gravou. publicou. Ele falou que o senhor estava ameaçando ele. Não é o que parece ali, mas de fato o senhor confirma que ligou, era uma coisa que o senhor não tinha falado ainda, e para tentar entender se ele era de fato filho do juiz ou sobrinho, era esse o contexto ali, né? Era para entender se era filho ou se era sobrinho. Se fosse sobrinho, não haveria qualquer problema. Claro. Sendo filho, problemas graves, sim, indícios de corrupção. Por quê? Porque se o Malucelli estava jurisdicionando os processos que afetavam diretamente o interesse do Sérgio Moro, Tacla Duran sempre foi o arqui-inimigo do Sérgio Moro junto com o Roberto Bertoldo. Né? Então, como que poderia jurisdicionar e, ao mesmo tempo, o filho ser sócio do Moro? Então, o nome do escritório era Moro Malucelli. Então, como que o Malucelli iria gerenciar e decretar a prisão do Tacla Duran, num caso que o Tacla Duran estava vindo para o Brasil entregar o esquema, que, segundo ele, envolvia Moro, Rosângela Zuccolotto, né? O esquema dessa indústria de delações premiadas. E que também, segundo ele, envolvia o próprio Marlos Arnes, que é um advogado que pegou lá 9 ou 10 delações importantes na época, casos importantes e rentáveis. Então, assim, minha obrigação era essa, era verificar a informação, fazer, não é comum que um juiz tenha que fazer esse tipo de investigação, era uma checagem de informação fora do horário expediente. O rapaz negou que fosse parente do Malucelli, negou, e quem gravou a conversa acabou sendo a filha da Rosângela e do Sérgio Moro, que é a menina lá, que hoje deve ter em torno de 25, 30 anos de idade, que tem essa união estável, ou namoro estável já há 5 anos com o filho do Malucelli, e ela gravou a conversa, estavam almoçando juntos em casa, ela gravou a conversa e botou na mão do pai dela, e o pai dela fez o resto. E então o Sérgio Moro conseguiu, sim, de fato, me tirar de campo, deu uma canelada, mas contou, obviamente, né, naquele momento, com a conivência, com o apoio irrestrito de uma parcela importante do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que sempre foi tido pela imprensa como o Tribunal da Lava Jato, com raras exceções. Sim. A única exceção que eu conheço, na época, visível, era do Rogério Favretto. O Rogério Favretto foi até processado criminalmente pelo pessoal naquele caso da liminar para a soltura do presidente Lula, e no qual ele estava na jurisdição e o Sérgio Moro estava de férias. E ainda assim se processou o Favretto. A denúncia chegou a ser apresentada no Supremo Tribunal Federal, foi rejeitada a denúncia, enquanto que prevaleceu a decisão do Sérgio Moro, que de férias, de outro país, inclusive, simplesmente diz, não, olha, eu estou dando a ordem para não soltar. Então, a República de Curitiba
está muito bem organizada há muito tempo, Sim. há 10 ou 15 anos. Mexer nessas estruturas exige coragem. E se eu não investigasse um juiz corrupto ou um juiz com indícios de corrupção, não que seja corrupto, mas que havia indícios de corrupção e uma mescla de interesse privado do filho com interesse público dele, ninguém faria. Eu não podia confiar em ninguém naquele momento, sabia que só podia confiar em mim, na minha intuição e na minha vontade de trazer a público essas questões todas. No próprio dia seguinte se confirmou, a imprensa confirmou a informação e disse mais. Olha, inclusive o rapaz, o filho do Malucelli, ocupa um cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, indicado lá por um suplente ou irmão de um suplente do Sérgio Moro. Portanto, havia pelo menos 3 fatores claros que impediam o Malucelli de atuar nesses processos. Ele prontamente vê que pisa na bola, o caso toma uma dimensão nacional, o ministro Salomão muito prontamente vem cobrando explicações dele e ele se retira dos casos. E aí entra no lugar dele como relator o Loraci Lima, que é irmão do delegado Luciano Flores, que foi braço direito do Moro durante muito tempo, enfim, chegou a ser superintendente da PF no Paraná. Doutor, esse caso é definitivo para sua passagem pela 13ª Vara. 4 meses depois, com esse caso, o senhor é subitamente afastado, tem um tempo aí de... Sem ampla defesa. Foi imediato, né? Até foi muito controverso, porque em geral... Foi feito à noite, inclusive. No primeiro dia de férias. Em geral, na imprensa comparou-se, inclusive, casos muito mais graves do que esse. Não que esse não seja um caso, para a avaliação da sociedade, um caso que pode ser avaliado como um caso grave ou como algo que um juiz não deveria ter feito, mas a gente tem exemplos no Brasil de juízes que fizeram atrocidades e permaneceram nos seus postos enquanto lhes era dada a oportunidade de fazer a sua defesa. O seu caso não. O senhor foi eliminado no mesmo dia, foi muito rápido. No mesmo dia. O senhor se arrepende de ter feito essa alegação? Olha, obviamente que o meio utilizado não foi adequado. Dentro daquele contexto, se eu fizer uma recapitulação, era a única alternativa que me restava. Claro que hoje, vendo com a calma, com a tranquilidade de quem está a 1 ano e meio de distância dos fatos, o trabalho que eu poderia ter desenvolvido, o trabalho que eu desenvolvi, evidentemente que, esse era um trabalho que eu poderia ter tentado encontrar através da própria Polícia Federal. Nós temos hoje um excelente corpo de policiais, o doutor Andrei, nós temos lá em Curitiba o nosso superintendente, o doutor Rivaldo, o corregedor da PF, o doutor Iegas, gente de primeiríssima linha que sempre foram tidos como os dissidentes contra a Lava Jato lá no Paraná. Então, são pessoas que eventualmente poderiam ter feito essa investigação. Inclusive, já estava no radar deles, eu conversei com eles depois, já estava no radar deles essa ligação empresarial entre o Malucelli e Sérgio Moro através dos filhos. E a questão também da ligação familiar, as duas famílias, não sei se almoçavam no domingo juntas, mas... havia uma ligação familiar. Sim. Fato é esse. E o que impediu, objetivamente, o Malucelli de julgar. Então, a questão que eu coloco, nós vamos discutir o sofá ou o adultério? O sofá ou o adultério? Nós vamos decidir se havia indícios de corrupção judicial naquele momento, diante do quadro que eu vislumbrei, por parte de um superior meu no tribunal, e eu sabia perfeitamente que com a corregedoria do TRF eu não poderia contar, porque era também lavajatista, não tinha com quem contar. Então, hoje, vendo retrospectivamente, eu digo, não teria feito. Evidentemente, eu acho que o meio foi inadequado. Não houve ameaça, não houve constrangimento, e o rapaz ainda mentiu, dizendo que não era parente. Todavia, claro que a minha permanência lá teria sido importante, porque eu poderia ter aprofundado as investigações em torno dessas interceptações telefônicas. Nesse sentido, eu me ressinto. Me ressinto também de hoje estar trabalhando numa vara muito boa em termos de equipe. A minha equipe é muito boa, os servidores, as pessoas, a juíza substituta é uma pessoa espetacular. Todavia, eu me sinto subutilizado numa vara civil e não numa criminal, porque a minha carreira toda foi marcada por atuação em varas criminais. Eu fui promotor 3 anos, atuando fundamentalmente em júri, depois fui juiz de direito no Rio Grande do Sul, atuando em vara criminal em Taquara, e muito da minha experiência como juiz federal foram em várias federais. Inclusive, eu recordo, o primeiro caso importante que eu peguei foi do consórcio Planalto, lá em Caxias do Sul, no ano de 2001, junto com o procurador Celso Tres, que é uma figura também inspiradora do meu trabalho todos os dias. Doutor, algumas decisões que vêm sendo tomadas no pós-Vaza Jato, que foi a divulgação das mensagens secretas do Sérgio Moro dos procuradores,
inclusive decisões tomadas pelo senhor nessa curta passagem pela 13ª Vara em Curitiba, elas são decisões que muitas vezes, para a população, batem de um jeito muito ruim. Por exemplo, você libera alguém de uma pena e aquela pessoa sabidamente é uma pessoa que cometeu corrupção. Ou você manda o Estado brasileiro devolver dinheiro para essa pessoa que sabidamente roubou aquele dinheiro. Algumas decisões têm sido tomadas justamente nesse sentido. Como o senhor vê essas decisões da maneira como elas batem na população? Eu vejo da seguinte forma: no Estado de Direito, nós juízes podemos e às vezes devemos, inclusive, ser impopulares. Nesse sentido, eu até, com a máxima reverência e respeito ao ministro Barroso, eu acredito que o judiciário por natureza, impopular, porque ele representa minorias, ele tem a chamada força contramajoritária. Executivo e legislativo são eleitos e, portanto, esses têm que ser populares. O papel do juiz, e aí se criou agora a figura do juiz de garantias, é assegurar que os direitos fundamentais do preso, do processado, sejam observados. Nós tínhamos em Curitiba, todas as pessoas que eu ouvia me diziam que tinham sido torturadas. Todas as delações premiadas foram, entre aspas, arrancadas a fórceps na medida em que a prisão cautelar, as prisões preventivas foram prorrogadas durante vários meses e até talvez anos, com o sentido de dizer, olha, a regra do jogo é essa, ou você faz a delação e confessa, ou você fica preso aqui ad eternum, porque havia, de fato, uma conjugação de fatores muito benéfica a esse tipo de situação naquele momento. O juiz de primeiro grau era Sérgio Moro, o juiz de segundo grau no tribunal era um dos melhores amigos de Moro, que é Gebran. No STJ, um ex-colega meu de Ministério Público, o ministro Félix Fischer, que havia entrado no lugar do ministro Ribeiro Dantas, que sofreu uma pressão imensa quando foi designado relator dos processos do Lava Jato aqui no STJ, perto daqui. Ribeiro Dantas sofreu toda sorte de calúnias e pressões, eu sei, eu passei por isso também, e acabou dizendo, olha, eu saio dos processos, e assume então Félix Fischer, que vem do Ministério Público do Paraná e seguramente, uma pessoa muito identificada com o lavajatismo. E no Supremo Tribunal Federal, depois da terrível perda que nós ficamos meio que órfãos com a morte do Dr. Theory, do ministro Theory, entra então o ministro Fachin, que é uma pessoa ligada ao direito de família, não é da área do direito penal, mas que traz consigo alguns assessores que são juízes lá do TRF da 4ª Região, que são muito vinculados historicamente, ideologicamente à Lava Jato. E, portanto, isso acaba produzindo uma interferência. São juízes auxiliares que atuam junto com o ministro. Então, obviamente que isso cria uma conjugação estelar e aí os próprios policiais lá na carceragem, isso inclusive, está naqueles áudios, Leandro, que foram capturados ilegalmente nas 2 primeiras prisões da Lava Jato, Paulo Roberto da Costa e Alberto Youssef, em abril de 2014. Os áudios dizem isso, a uma certa altura o Youssef fala para os outros, meu amigo, aqui a regra do jogo é a seguinte, ou você confessa ou você fica eternamente preso. É mais ou menos o que depois aquela Nelma Kodama fala no documentário do Netflix. Que era uma doleira também. E ela conversou, inclusive, com a secretária do Marcelo Odebrecht sobre isso. Então, a regra do jogo era essa, era um moedor de carne humana. As regras do jogo nunca foram observadas, nem mesmo as regras basilares de competência. Sérgio Moro nunca teria competência, por exemplo, para analisar e julgar, e muito menos botar sob sigilo acordos de leniência envolvendo bilhões da Odebrecht, Camargo Correia, Braskem, etc. Isso não estava fora, isso era competência de uma vara civil, nunca de uma vara criminal. Por uma decisão técnica, então, doutor, para as pessoas entenderem, o senhor está me dizendo o seguinte, mesmo que a gente esteja falando de uma pessoa que tenha cometido algum tipo de crime, se você teve interferências indevidas e até ilegais no meio desse processo, não há o que fazer, você precisa soltar essa pessoa, devolver o dinheiro para ela, acabar com os problemas. É um pouco isso para as pessoas... É a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desde sempre. É a chamada, são os frutos da árvore envenenada. Quem que envenenou a árvore tanto agora em 2014 quanto no final da década de 90, no caso Banestar? Foi o russo. Né? Essa é a questão. Ou seja, exato. Então, na prática, as pessoas estão sendo soltas por erros cometidos no curso do processo. Então, não é a justiça que está soltando agora, mas estão sendo soltos por erros cometidos no passado. E pior, erros que já se sabia
redundariam em solturas. Os mesmos que hoje criticam as decisões dos ministros do Supremo, especialmente do ministro Toffoli e também do ministro Gilmar, foram os causadores desses erros, foram os que tramavam via Telegram o resultado dos julgamentos. Ora, como é que o Supremo Tribunal, a última instância de direitos fundamentais no país, aquela que está um pouco mais imune, digamos assim, à pressão do empresariado, da grande mídia organizada, né? Como é que o Supremo vai pegar um processo desse e vai dizer, não, mas espera aí, aqui os diálogos, é Moro Dallagnol, é Gabriela, é Dallagnol, estão deixando muito claro que houve um acerto das decisões, uma combinação de resultados. Como é que eu vou fechar os olhos para isso e deixar o caso de lado e jogar para debaixo do tapete? Porque a pessoa já foi presa, a vida já foi destroçada, os valores já foram pagos. Então o papel do Supremo é sim, é dar o cartão vermelho. Pode demorar alguns anos, é normal, o Supremo lida com milhares de processos das mais variadas matrizes, mas a questão criminal, eles sabiam que em algum momento chegaria no Supremo e que o Supremo, na mão firme de juízes firmes, como o ministro Toffoli e Gilmar, e ministro Lewandowski, iria dar o cartão vermelho. Isso já tinha acontecido, Leandro, na final da década de 90, com o caso Banestado. Foi um caso que foi levantado pelo Celso III, que heroicamente sozinho descobriu as contas CC5 no Brasil. Que eram contas que eram usadas para levar dinheiro do Brasil para o exterior. Exatamente. Em geral, para lavar dinheiro. O juiz desse caso era, por acaso, o Sérgio Moro também. Sérgio Moro. E esse caso teve um fim parecido com a Lava Jato? Esse caso teve um fim triste, porque todos os processos foram para prescrição. Por quê? Ao invés de o Sérgio redestinar, como determinam as regras de processo, os processos para os lugares de efetiva competência territorial, o crime, o dinheiro veio de Brasília, então o juiz federal de Brasília. O crime foi no Rio de Janeiro. Vai para o Rio de Janeiro. Ele trouxe tudo para si, ficou com aquela imensa lista de personalidades políticas, empresariais, grandes empresas de telecomunicação, pessoas do judiciário, com aquela lista imensa de pessoas que mandaram dinheiro via CC5 para o Banestado, em Foz do Iguaçu, e depois Banestado em Nova York, e ficou com aquela lista e ficou com os processos. Aqueles processos ficaram demorando, foram para a prescrição. Então, o maior caso de corrupção, seguramente, do Paraná, e um dos maiores da América Latina, foi todo para prescrição por decisão direta e exclusiva, monopolista, do Sérgio Moro. Então, a Lava Jato é um vale a pena ver de novo, ou não vale a pena ver de novo, e os resultados são idênticos. Então, o que houve? Se catapultou politicamente, inclusive economicamente, se tornou a grande personalidade da nação, aquele que simbolizava o combate à corrupção num determinado momento, e os resultados são pífios. O próprio ministro Flávio Dino falou no Supremo esses dias, disse, olha, é muita fumaça e pouco fogo. Se fez uma, como a delação do final do mundo. A delação do final do mundo era aquela do Odebrecht, né, Leandro? Se dizia que aquilo iria derrubar a República. Tinha 50, 60 delatores. Tinha 78 delatores, inclusive todos os executivos da empresa. Todos, inclusive o ex-presidente da empresa, o doutor Emílio Odebrecht. Tem as famosas listas do Odebrecht, que estariam políticos, empresários, várias pessoas. Nas listas do Odebrecht, que muitas foram apócrifas, incluiam nomes de todos os deputados, de todas as bancadas, de todos os estados. Enfim, a Odebrecht, de fato, era uma grande máquina transnacional que incomodava a concorrência internacional. Mas essa delação se confirmou, ela foi feita, os executivos fizeram as delações. Eles fizeram as delações, diz a imprensa que receberam 15 anos de salários adiantados a título de luvas para fazerem as delações. A empresa pagou para os executivos delatarem. Isso é legal? Não, isso é ilegal. Na realidade, ocorreu exatamente o inverso do que a lei de leniências previa em 2013, durante o governo da presidente Dilma. A lei de leniências foi criada para preservar as pessoas jurídicas, as grandes empresas, e responsabilizar os executivos. Com a Lava Jato, nós tivemos um trem da alegria, nós tivemos um festival histórico, inusitado de impunidade, graças à mão do Dallagnol e dos outros procuradores, com a bênção do beato de ocasião, Sérgio Moro, que homologou esse acordo e depois trancou com chave sob sigilo. E eu retirei o sigilo em 2023. Por que isso? Porque o acordo de leniência era pago pela Odebrecht. A Odebrecht foi levada à falência, em última análise, por conta disso. Até porque o índice de correção monetária, Leandro, que se utilizou na época foi a Selic. A Selic foi para a estratosfera no período. Isso, a multa que a Odebrecht deveria pagar. A multa que a Odebrecht... Isso levou a Odebrecht a quase uma falência. Foi a principal razão, sem dúvida nenhuma. A outra razão, claro, foi que a Odebrecht já não conseguia obter empréstimos no exterior, porque o nome da Odebrecht foi jogado na lama. Então, o que se fez?
se aniquilou a empresa tinha 300 mil funcionários, hoje tem 17 mil, a Novomor. E se preservaram os salários, as mansões, os carros de luxo, os iates e os jatos dos executivos. Então, se fez o contrário do que a lei queria. Esses executivos, a gente está indo para o final do programa, só quero fechar esse assunto para entender. Esses executivos que deveriam ter sido punidos, deveriam. Quando eles fazem um acordo de delação, eles são poupados, é isso? Então eles saem de boa, no caso, e a empresa acaba sendo estraçalhada no meio do caminho, é isso? Isso aconteceu com todas as construtoras, sem exceção. Então, o nosso setor de construção civil foi dizimado. A ambição maior do grupo da Lava Jato de Curitiba era engordar o caixa da 13ª Vara, porque isso serviria depois para abastecer, com aqueles famosos dutos de dólares que apareciam no Jornal Nacional, abastecer a fundação privada, a Fundação Dallagnol, Fundação Lava Jato, não sei qual seria o nome. Essa fundação tinha todas as características de que iria se converter em um grande partido político. O ministro Gilmar mesmo falou mais de uma vez, disse, olha, esse pessoal gosta de dinheiro e gosta muito de dinheiro. A questão central é, aqueles que se apresentaram como defensores do dinheiro público, ao final e ao cabo, a Lava Jato praticou ou existem indícios de que praticou gravíssimos atos de corrupção e tentou, sim, se apropriar de 2,5 bilhões de reais, dinheiro que pertencia a todos nós. Não pertencia a eles, era um dinheiro de todos nós. Doutor, a gente falou aqui sobre tantas coisas que nem parecem que são 4 meses da sua vida tudo isso, né? Essa história toda foi uma história super condensada em um curtíssimo espaço de tempo. Foi uma montanha-russa. Para encerrar essa conversa, eu vou usar a sua expressão, então. Essa montanha-russa na sua vida toda, o senhor teve que se defender, vender carro, gastar dinheiro, contratar advogado, pressões, afastado por uma carreira, né, de juiz, eu imagino que não bateu muito bem para você ter sido afastado, toda a repercussão na imprensa em relação a isso. Valeu a pena o senhor ter feito tudo que o senhor fez nesses 4 meses na Lava Jato? Sem dúvida alguma, os resultados estão colocados aí na mesa. Agora, claro, que eu contei um pouco com a sorte. Nós, brasileiros, tivemos a sorte de ter um Salomão no CNJ como corregedor, tivemos a sorte de ter um Lewandowski, um Toffoli no Supremo Tribunal, um Augusto Aras, que independente das críticas, na questão da Lava Jato, o doutor Augusto Aras foi impecável, ele botou ordem no galinheiro. Essa é a grande realidade. Então, assim, faria tudo de novo, fiz, me sinto muito orgulhoso do que fiz, não fiz visando interesses pessoais, pelo contrário, do ponto de vista de carreira, foi praticamente um suicídio. Eu sabia que estaria batendo de frente com a 8ª turma do Tribunal Regional Federal, que era o tribunal tido como Tribunal da Lava Jato, e com forças muito poderosas que na época eu não enxergava, né, Leandro? Há um conflito geopolítico, o pano de fundo disso é a soberania do nosso país. Não foi de agora, com o Elon Musk, que a soberania foi contestada. A Lava Jato representa uma erosão muito clara, uma tentativa de cooptação, e isso está no relatório lá do ministro Salomão, com tentativa de cooptação de agentes públicos brasileiros, pagos pelos cofres brasileiros, e muito bem pagos, e alguns ascensados à condição de heróis da pátria, em defesa de quem? Dos norte-americanos. Então, não é teoria da conspiração. Admiro os norte-americanos porque eles são patriotas. O pessoal dos Estados Unidos, eles defendem a bandeira deles, eles defendem o país deles. Nós optamos pela via do que o presidente Lula chama de viralatismo, ou seja, né, nós acabamos entregando de bandeja Petrobras, Braskem, Odebrecht, todas as grandes concorrentes, e por muito pouco, não foi de arrasto o setor de carne, que ainda hoje incomoda muito lá fora. Então, assim, a questão não é política, não é ideológica, ela é comercial. Tanto o FBI quanto o CIA são utilizados para fins comerciais. E Trump sempre deixou isso muito claro, tem deixado isso claro. O meu negócio é business. Então, as agências de inteligência servem para fazer pesquisa e produzir resultados comerciais. Nós jogamos para fora do tabuleiro econômico Braskem, Odebrecht, outras grandes construtoras, em última análise também a Petrobras durante muito tempo. Eduardo Apio, muito obrigado. Obrigado. Espero que a gente possa se reencontrar. Se Deus quiser. Obrigado. Existe uma organização da extrema-direita política e econômica que vem trabalhando para desmoralizar a esquerda no Brasil.
Antes e depois de 2014, vem planejando e executando golpes políticos com fake news, associando seus líderes com a corrupção ou outros crimes, como fizeram com Lula. É o que revela nessa entrevista do Dr. Eduardo Abel. Sérgio Moro e sua equipe foram desmascarados. Foi constatado que as acusações contra Lula eram falsas. Lula foi inocentado e seus processos cancelados. Assim, foi candidato em 2022 e tornou-se presidente. A organização até que tentou impedi-lo a sua posse com uma tentativa de golpe. Contudo, fracassaram. Porém, eles podem tentar novamente. Quem são eles? Quem está por trás de tudo? Eles têm muito poder, mais perigosa do que você pensa. Veja como eles são organizados assistindo um vídeo neste mesmo canal, selecionando o título Os Golpistas Militares e Políticos. Vejam essas reportagens a seguir para concluir. Carta Capital, de 28/4/2023. Em livro, Emílio Odebrecht acusa a Lava Jato de criar fábrica de delação e Moro de tortura psicológica. Assista no YouTube este vídeo. Delação de Léo Pinheiro incluiu Lula por pressão da Lava Jato. No YouTube, em carta, Léo Pinheiro recua e nega as acusações contra Lula. No YouTube, nesses dois vídeos, conclui o objetivo da Lava Jato: condenar Lula a qualquer custo. Lula é inocente no caso do Tropex. Advogados detalham as provas de que o Tropex não é de Lula. Investigações. Um detalhe: desmoralizar e prender Lula, obter vantagens adicionais em dinheiro com as investigações. Veja as imagens a seguir e não deixe de assistir os vídeos que eu indiquei para concluir as farsas da Lava Jato. Poder 360, publicado no dia 25/6/2024. Moro e seus colegas da Lava Jato gostavam de dinheiro, diz Gilmar Mendes. Jornal O Valor, publicado no dia 17/3/2024. Nos últimos meses, Sérgio Moro aumentou a sua fortuna. Adquiriu uma propriedade de 18 milhões de reais. E isso em pouco tempo, chama atenção. O jornal O Valor. Sérgio Moro foi interrogado sobre suspeita de enriquecimento ilícito. E as notícias continuaram bombando. Veja esta. Publicado no dia 9/10/2024 por Tiago Angelo. Em troca de 2 bilhões e 700 mil, a Lava Jato ajudou os Estados Unidos a obter 20 bilhões da Petrobras. Veja a seguir a equipe. Procuradores de Curitiba estiveram a serviço das autoridades americanas. Os fatos estão registrados. O objetivo da equipe de Moro era desmoralizar Lula perante seus eleitores e obter vantagens praticando corrupção. Assim, seguimos em frente, dependendo sempre de que haja justiça. Edição de imagem, argumentações, Lauro Barbosa.